nesse momento, há um plano para nos meterem de novo fechados. Irmãos, profecias, o que são na verdade? Profecias são anúncios ou prenúncios da vontade de Deus relacionadas ao futuro. E eu geralmente digo que existirão profecias que elas podem ser alteradas se a igreja se posicionar para orar. Porém, há algumas que não podem ser o quê? Alteradas. No dia 27 de 12 de 2024, eu aqui estarei a ler algumas delas para poder ser bem mais sucinto. Deus imprimiu uma data em meu coração enquanto eu orava. E nos dias, e essa profecia está dentro do escopo da profecia global. No 2024 eu não fiz dessa forma, mas nos anos anteriores, inclusive de eleições e tudo mais, nós tínhamos essa prática de avisar a igreja o que está por vir, o que Deus nos mostrou, porque profetas vêm em parte. Amém, irmãos? Então Deus imprimiu uma data que nos dias 20 e tal do mês corrente em que nós estamos, de janeiro, algo tomaria lugar no mundo em que nós estamos. Algo tomaria lugar. E esse algo haveria de afetar o mundo. E dentro dessa data de 20, da casa melhor dos 20, Deus me deu uma data, que é a data 27 de janeiro. E era a data que eu mais fixei no mundo espiritual, quando Deus me dava essa instrução. Quer dizer que nessa data haverá o pico, será o pico do que estará a acontecer e a afetar o mundo de forma global. Isso em 27 de janeiro e 2025. Inclusive havia algumas bandeiras de alguns países envolvidos nesse acontecimento. E os Estados Unidos era uma dessas bandeiras. A impressão que tive do Espírito depois de ver essa profecia é que o que tomaria lugar a partir desse mês 27 haveria de completamente afetar o curso de como o mundo está a ir agora. E afetar a economia e afetar inclusive os nossos modos de viver. Em oração, no domingo, já no dia 29 de dezembro, Deus abriu os meus olhos, irmã, e eu vi Jesus no céu. E Deus me fez ver Jesus no céu, e lá eu vi as mãos dele abertas nas nuvens. E ouvi uma voz dizendo: contagem regressiva. E essa contagem regressiva, a voz me disse que começou no dia 27, ou começará no dia 27 de janeiro. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz para ele. Essa mesma boca que vos falou, que vos fala, é a mesma que profetizamos as eleições de 2022, quando na altura todo mundo pensava que seria o oposto. Se referindo essa contagem regressiva, se referindo ao quê? A vinda de Cristo. Eu ouvi a voz dizendo: começou a contagem regressiva da vinda de Cristo. Dia 27 de janeiro. Profeta, mas então já não há a contagem regressiva. Eu não sei. Eu só sei do que eu ouvi. Estou a vos a passar como eu ouvi. A segunda profecia é que na verdade tem a ver com o impacto da igreja, do corpo de Cristo. Na verdade não é bem uma profecia, mas é uma instrução que Deus dá para a igreja. E você que é a igreja, diga amém. Amém. No dia 27 de novembro de 2024 foi o dia que eu recebi essa instrução de Deus para a igreja. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: a igreja deixou tudo o que esta geração está a consumir nos dias atuais nas mãos dos ímpios. E Deus me deu uma instrução: estejam como igreja aonde o povo está.
A religião nos separou das pessoas. O cristianismo verdadeiro é ir ter com as pessoas. E Deus em 2025 está nos a chamar para quê? Para irmos. E Ele disse: estejam onde o povo está. Tomem controle e influenciem o mundo a partir daí, de onde as pessoas estão. Pois Ele falou: no mundo de futebol, mídias, indústrias da música. Ele me disse que há uma graça disponível para os filhos de Deus neste ano tomarem novos lugares no nome de Jesus. Eu pensei que ia ouvir um amém mais forte. Você que ouviu essa profecia, tome domínio de certos lugares. A terceira profecia é sobre a nossa economia nacional. O Senhor abriu os meus olhos e vi dois enormes reservatórios de água, dois reservatórios que pareciam ser de petróleo e tinham várias máquinas que indicavam que era um lugar que se estava a fazer o quê? Perfuração ou extração de petróleo. E num desses reservatórios eu vi o logotipo da Sonangol. Amém, irmãos? E depois, na mesma visão, quando procurei entender o porquê que Deus estava a me mostrar essa palavra, claramente ouvi a palavra de Deus a dizer em inglês. A palavra foi recession. Recession, recession. Recession quer dizer recessão. E recessão é um período de declínio econômico em 2025. Um período de quê? Declínio econômico, um período em que a economia de um país não é bem sucedida e as condições para os negócios são péssimas. O país a deslizar para a profundeza. Isso não vimos em nenhum... Não, Deus nos apareceu e nos disse isso. Não é nenhum economista que tentou prever. Não, aqui eu só estou a vos dizer como vi e como ouvi. Então, quando você começar a ouvir isso nas notícias, saiba que Deus já falou contigo em janeiro. Mas para os filhos de Deus, haverá um escape nessa economia. Eu disse: haverá um escape nessa economia para ti. Sobre profecia nacional, eu vi, ainda em Angola, eu vi manifestações nas ruas, incluindo manifestações sobre ou ligado a trabalhadores. O Senhor abriu os meus olhos e eu olhei e vi em Angola. Vi pessoas com utensílios de trabalhos na mão. Vi enxadas, vi muita coisa, tesouras, vi muita coisa na mão, simbolizando as diferentes indústrias e áreas, marchando nas ruas a fazerem manifestações, devido a vários motivos ligados a condições de trabalho em 2025. A quinta profecia, a penúltima, ela é uma profecia global e espiritual. No momento de oração, o Senhor abriu os meus olhos. Eu olhei e vi criaturas. Aqui eu quero que você... Por isso é que uma das coisas que me fez orar para o povo, os meninos, foi essa visão que Deus me deu. No ano passado eu vos disse que Deus abriu os meus olhos. Eu via criaturas a virem de cima. Hello? Às vezes nós não falamos tanto disso porque nós não queremos tornar uma igreja mística e nem com medo. Mas não quer dizer que não estamos a ver. E nem quer dizer que essas coisas não estão a acontecer. Nessa visão, Deus abriu os meus olhos. E eu vi, irmãos, criaturas super estranhas. Super estranhas. Se eu quiser desenhar ou tentar desenhar, não estou a ver nenhuma criatura que se pareça às que eu vi a entrarem para a terra. E vi navios a atracarem. E essas criaturas eram estranhas. Só que dessa vez eu não vi as criaturas a virem do céu para a terra. Eu vi elas a saírem do mar para a terra. Saiba de algo, quem entende de espiritualidade sabe. Se existem forças mais resistentes, não são as dos ares, são as dos mares, das águas. Em outras palavras, Deus estava querendo me dizer nessa visão que os espíritos que estão a vir das águas, que são extremamente estranhos, irmão, poderiam trazer um certo tempo de maior dificuldade do que aconteceu em 2024.
As criaturas saíam do mar, das águas. E ouvi a voz do que abriram os meus olhos e me dizia. A palavra que eu ouvi foi deception. Alguém diga deception. Deception quer dizer engano. Eram espíritos a sair das águas para trazer engano ao mundo. Eu sei, vocês estão a pensar, engano, pai, engano só. Saiba de algo, a primeira coisa que pode te tirar, oh meu Deus, o que fez Adão e Eva caírem, não foi arma nem o espírito de morte, foi o engano. Engano é mais poderoso que muitos dos espíritos que você tem. E Deus me disse que esses espíritos de engano já estariam a entrar na terra. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus. Mateus 24, verso 4. Como é que você vai se ver livre do engano? Pela via de aumentar a tua espiritualidade. Vocês vão ouvir muitas burlas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém... O que os discípulos estavam a perguntar, quais vão ser os sinais da tua vinda? Jesus começou a explicar vários sinais. Mas a primeira coisa que Jesus lhes disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E farão o quê? Novamente que? Engano. Deus me disse: o engano se multiplicará. Como antes não tiveramos visto, inclusive muitos crentes serão enganados. O que vai nos fazer, irmãos, se manter firme, são as coisas que já estávamos a falar hoje da pregação. Focar-te na tua vida que é. Quando o espírito de engano já está a operar sobre ti, você não dá conta que estão a te enganar. Jesus. Por isso é que há pessoas que até hoje não sabem como é que eu caí na lata desse camarada. Só depois de você ser liberto, só depois de você sair de certo lugar, é que você vê, meu Deus, ele me mentia assim. Porque estavas debaixo da influência do espírito do quê? E Deus estava a me dizer, fale a eles, que muitos inclusive vão ser enganados para sair da fé. O diabo vai levantar situações e coisas para te desmotivar e deixar de vir para a igreja. E alguns, deixando de vir para a igreja, vai parecer que a vida está a melhorar. Engano. Alguém diga engano. E quando falo vir para a igreja, estou a me referir à tua vida espiritual. A prioridade na tua vida espiritual. Negócios de milhões. Propostas de negócios, mas com engano por detrás. E pessoas a perderem milhões. Jesus. Pessoas a ficarem na bancarrota por conta do espírito de engano. Saiba de algo? Eu profetizo. Se você é empresário, que o teu tesouro, o teu coração esteja nas mãos de Deus. Amém. E não no teu dinheiro. Amém. A última profecia é uma profecia que é global para a igreja, mas que tem a ver também com o quê? Com o MIV também. E o corpo de Cristo em geral. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus já está nos a preparar para 2020. Deus me diz assim: situações virão e vai parecer, essa é a palavra do Senhor para alguém. Situações virão e vai parecer que elas vos vão destruir, mas estejam firmes, Jesus. Pois elas não vão mudar nada em vocês. Amém. Jesus. Por que Deus nos revela alguns acontecimentos? E as outras, esse ano vai ser diferente. Quando eu começar a ter alguma profecia, algumas que eu for falando em lugares específicos. Há alguns encontros que eu tenho aqui na igreja, que em tempos falamos de algumas entidades. Quem estava aqui? Estávamos no encontro de quê? Era o quê? Era Sirineus, os líderes. Eu estava falando de alguns acontecimentos que vão tomar lugar na política. Há algumas coisas que a gente escolhe o lugar certo às vezes para falar e o momento certo. E eu estarei a atualizar isso. Mas essa última profecia, alguém não ouviu o que eu falei. Deus disse o seguinte: em 2025 vão haver. Por isso é que estamos no ano da graça sobre graça.
Jesus. Não, nós não estamos só no ano da graça. Estamos no ano da graça sobre graça. Yes. Quer dizer que qualquer coisa que vier, nós vamos subir para o próximo nível. Ou nós vamos escapar para o próximo nível. Por quê? Porque a posição que Deus nos colocou esse ano é em cima e não embaixo. Yes. Jesus. Mas eu não podia deixar de vos dizer que muitos vão ser enganados. Muitos vão largar a fé. Mas eu oro que não seja você que me ouve em nome de Jesus Cristo. E situações virão que vão abalar várias pessoas. Mas Deus está a dizer que o nosso segredo Yes. vai ser continuarmos firmes. Porque as situações vão parecer que vão te destruir. Mas Deus está a dizer, se mantermos-nos firmes, Yes. não que não vão mudar nada em nós. Jesus. Em outras palavras, Deus quer dizer que o que te vai parecer que foi roubado, mas lá para frente Deus vai restaurar tudo. Esse lado não sei se estão aqui dentro, mas profeta, sobre a economia, o que nos aconselha a fazer? Qualquer cristão dessa igreja, coloca-te em negócios. Primeiro, você tem que ter um negócio. Segundo, coloca-te na agricultura. Só ouvir o que eu estou falando. Amém. Coloca-te na quê? Na agricultura. O profeta disse para você fechar o que você tem que fechar, mas foca-te também na agricultura. Yes. Compra um terreno, compra um espaço e vai começando o quê? A cultivar alguma coisa. Não negligenciem, ouçam-me bem, não negligenciem quê? As instruções da agricultura. Nesse momento há um plano para nos meterem de novo fechados, como aconteceu com o Covid-19. Mas se a igreja orar, assim como eles foram frustrados, Yes. pensaram que em África Jesus. haveria de haver o maior número de mortes, Yes. e foi a África que mais resistiu ao Covid. Ah, não sei se tem africanos aqui dentro. Há um novo vírus que eles querem inventar e trazer para fazer com que a gente volte a ter mais medo. Mas você já aprendeu no Covid? Yes. Ou não aprendeste? Por isso, meus irmãos.